Vamos lá para a segunda situação problema. Só é mais essa situação que eu quero trazer para vocês, que agora é uma situação com contagem de carboidratos. Tá? É uma situação agora com contagem de carboidratos. Em uma receita com contagem de carboidratos, a família percebeu que sempre no jantar a criança chega com a glicemia acima de 200. Tá? Todo dia no jantar a criança tem a glicemia acima de 200. Qual é a informação na receita de insulina daquela família que conta carboidratos que você vai analisar para saber reverter aquela situação que a criança está passando, de chegar com hiperglicemia sempre na hora do jantar? Qual é a informação da receita? Ela conta carboidrato. Então me fala, qual é a informação que tem dentro da receita que você vai olhar para essa receita e falar, olha, eu acho que eu tenho que ajustar aqui na receita para poder o meu filho não chegar com a hiperglicemia na hora do jantar. Isso é interpretação de receita. E isso é aplicação da receita no dia a dia. Parece simples, não é, pessoal? Por isso que eu falei no início da live que, apesar do tema ser um tema simples, tá? Apesar do tema ser simples, que é a interpretação da receita de insulina no dia a dia, a prática é diferente. Não é simplesmente você chegar e olhar a receita. Você tem que saber interpretar os resultados da glicemia do seu filho e fazer o link, né? Fazer a união do resultado da glicemia do seu filho com a receita que está prescrita. E, em cima disso, analisar os resultados encontrados, obtidos, para poder sugerir algum tipo de alteração. Seja alteração de dose ou alteração de comportamento alimentar, de práticas alimentares. Tá certo? Então, nesse caso específico, que a criança está acordando e que ela está chegando na hora do jantar com a glicemia sempre acima de 200, o que essa família deveria fazer? Ela deveria analisar o que da receita? A relação insulina-carboidrato em qual horário? Do jantar ou do lanche da tarde? Esse é o grande lance da avaliação da contagem de carboidratos. A insulina que eu aplico na hora do lanche da tarde, ela vai me dar a glicemia boa ou ruim no próximo horário, que seria no jantar. Então, se a criança está acordando com a glicemia elevada, se ela está chegando na hora do jantar com a glicemia elevada, né, acima de 200, eu tenho que avaliar se a relação de insulina-carboidrato da hora do lanche da tarde se está adequada. Ou se o que eu estou dando para o meu filho no lanche da tarde não é um alimento rico em gordura. Por quê? Porque alimentos ricos em gordura vão fazer com que a glicemia do seu filho aumente entre 4 e 5 horas depois, independente da quantidade de insulina que você aplicou. Ou seja, se você aplicou insulina para uma determinada quantidade de carboidrato, mas você deu para ele, por exemplo, no lanche da tarde, um copo de Nescau com 4 pães de queijo. Não tem muita gordura dentro dessa refeição, desse lanche? Tem. Então, o que vai acontecer? Não importa a dose de insulina que você aplicou naquele momento para aquela quantidade de carboidratos. Você não contabilizou a gordura. Então, aquela glicemia vai estar chegando alta na hora do jantar. Então, esse tipo de análise que vocês precisam fazer. Porque quando vocês olham para o controle glicêmico, vocês não podem analisar ele apenas o valor daquele momento. Tá? Pessoal, isso é interpretação da receita de insulina aplicada na prática do dia a dia.